Vocês com certeza já ouviram falar sobre suspense investigativo, suspense policial, suspense doméstico, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os subgêneros do suspense. Para quem não me conhece, eu sou a Cal, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreve para não perder nada, nenhuma notificação. Aqui sai vídeo todo domingo às 5 da tarde, como tá saindo esse agora, e eu espero que vocês se sintam à vontade, se sintam em casa para conversar comigo e compartilhar sobre as suas leituras e a sua vida, que é basicamente o que eu trago aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre os subgêneros do suspense. Eu separei 8 subgêneros, tá? Que eu achei muito interessante. Toda vez que eu venho trazer indicação pra vocês, ou que eu indico algum livro para as pessoas, eu sempre penso nisso. Esse livro aqui é um suspense policial? É um suspense investigativo? É um suspense sobrenatural? Alguns suspenses a gente consegue distinguir quais são, tipo um suspense sobrenatural. A gente sabe o que a gente está falando, mas tem alguns que a gente fica meio confuso. Então hoje eu vou falar sobre cada um dos subgêneros do suspense, fazer um resuminho pequenininho sobre eles e indicar 2 livros dentro de cada categoria. Queria pedir desculpas pra vocês também pela minha voz, tô meio fanha porque eu tô gripada e minha garganta tá coçando bastante, toda hora eu quero parar pra tossir, então queria pedir desculpa pra vocês, mas estamos aí, né? Firmes, não tão firmes e nem tão fortes, mas estamos aí. Nós vamos começar com o mais famoso e com o mais indicado, e que eu acho que é o que mais tem livros dentro do subgênero, que é o suspense psicológico. Suspense psicológico são aqueles livros que mexem com o leitor, que deixam o leitor meio desconfiado, que tem aquela questão de manipulação, você não sabe em quem você acredita, você não sabe se você desconfia do narrador, se você desconfia do personagem, se você desconfia de você mesmo que tá lendo, você não sabe se você tá ação, se você tá bom, se você não tá. Esse tipo de suspense é suspense psicológico, o nome dele já diz, né? Então ele vai mexer com a sua cabecinha. E eu trouxe 2 indicações dentro desse subgênero: A Beira da Loucura e A Paciente Silenciosa. Eu acho que os 2 livros já são bem parecidos entre eles, não de uma forma ruim, né? De uma forma boa. Mas vamos falar primeiro sobre A Beira da Loucura. Eu acho que eu tenho até ele físico em algum canto, mas eu não sei bem onde ele tá. Então, em A Beira da Loucura, a gente vai falar sobre uma mulher que ela vê uma moça dentro de um carro e ela não sabe se a moça tá passando apuro, se não tá, mas ela não para pra ajudar. E aí, no outro dia, ela vê na reportagem que essa moça foi morta, assassinada dentro daquele carro, bem na hora que ela tava passando. Então ela se sente muito culpada e isso começa a mexer com a cabeça dela. E aí, você não sabe o que tá acontecendo, se ela realmente tá ficando doida, se ela já era doida, se ela não tá doida, se é o marido dela, se é... Você não sabe o que tá acontecendo. No fim, eu sempre comento que o nome do livro é A Beira da Loucura, e quem fica à beira da loucura somos nós leitores, porque o livro ele é de tirar o fôlego. Eu gosto muito desse livro, ele não foi incrível, perfeito pra mim, mas ele foi muito bom, e é um exemplo maravilhoso para suspense psicológico. E a segunda indicação é A Paciente Silenciosa. Esse aqui já é um pouquinho mais polêmico, já vejo bastante gente falando que não gosta, mas ele é um ótimo exemplo de suspense psicológico também. Aqui a gente vai ter a Alice, se eu não me engano, e ela sofreu um trauma muito grande, ela presenciou o marido dela sendo assassinado na frente dela, e ela não fala. Esse trauma dela simplesmente desencadeou esse problema nela, e ela não consegue falar. E as pessoas precisam saber o que aconteceu, quem que assassinou, o porquê, mas ela não fala. E até que então chega um psicólogo, se eu não me engano, eu não sei bem certinho assim, e ele consegue conversar com ela através de desenhos. Ela desenha ao invés de falar. O plot twist eu achei sensacional desse livro, eu adoro esse livro, eu sou do time que ama, e ele também é um livro que você fica pensando, você fica maluco. Você não sabe quem que é o culpado, quem tá certo, quem tá errado, se ela tá falando a verdade, se ela não tá, se o psicólogo tá ficando maluco, você não sabe, entendeu? Então, assim, também é um ótimo exemplo dentro do suspense psicológico. É um dos meus subgêneros do suspense favoritos. Eu amo, eu adoro essa sensação de ficar maluco lendo, sabe? Eu amo. Segundo subgênero dentro do suspense é o suspense de ação. Eu nem sabia que esse tinha, gente, eu só descobri realmente pesquisando depois. É aquele suspense frenético, que não para, que sempre tá acontecendo alguma coisa, que toda hora a pessoa tá sendo perseguida por alguém, ou essa pessoa tá sofrendo, essa pessoa precisa correr, essa precisa ficar presa num lugar, essa pessoa fica... É isso, não para de acontecer coisas dentro do suspense de ação. Então eu trouxe 2 indicações. O primeiro é Sem Saída. Esse aqui pra mim ele é perfeito dentro do subgênero, porque a gente tem uma moça que ela fica presa com um provável assassino em uma lanchonete de beira de estrada, e tem muita neve, eles não conseguem sair dali. E ela precisa saber, dentre ela e os outros que estão ali, eu não lembro quantas pessoas são, mas acho que são mais 5, quem que é o assassino. E toda hora acontece alguma coisa, e alguém tá perseguindo ela, e ela acha que é fulano tá perseguindo ela pra ajudar ela, e ela sai correndo, e ela se afunda na neve, e ela não consegue ir embora, e aí não consegue pedir socorro, os telefones não funcionam. Gente, é uma loucura, o livro todo é uma loucura, e eu super recomendo esse livro. Segunda indicação é um livro que eu não vejo ninguém falando, mas que foi pelo menos um dos meus livros de suspense favoritos, que é Aquele que Me Deseja um Amor.
morte. Eu li esse livro porque o Stephen King fala muito dele e eu adorei. Aqui a gente tem um rapaz que ele presencia um assassinato, algo do tipo. Então eles ficam correndo atrás desse rapaz, depoimento. Só que por trás disso tem toda uma outra história ali e tal. Também, se eu não me engano, tá na neve, se eu não me engano. Esse negócio de neve é muito assim, porque realmente prende as pessoas não conseguem sair de onde elas estão, né? E o livro todo é muito frenético, esse rapaz fugindo das pessoas. E eu lembro de uma cena específica que eu não posso falar, mas é uma cena muito boa. E eu gostei muito do plot twist final dele também. Eu sou bem ruim pra lembrar das histórias, assim, em si, detalhes, né? É mais pela sinopse mesmo, mas enfim, fica aí a minha indicação. Eu nunca vejo ninguém falando desse livro de suspense e eu amo. Terceiro subgênero dentro do suspense, também é um subgênero bem famoso, que é suspense investigativo ou suspense policial, que são os mesmos, tá? Eu trouxe aqui o Assassinato do Expresso do Oriente, que tem o Hercule Poirot, eu não sei falar o nome dele, que é o nosso investigador oficial dos livros da Agatha Christie, e que eu amo este homem demais, de coração. Eu acho ele muito inteligente, esse livro é muito inteligente, mas todos os livros da autora se encaixam nesse subgênero, porque são livros que acontece um assassinato e a pessoa tem que investigar, aí ela vai ficar entrevistando as outras pessoas, vai ficar pegando pistas, mas essa pessoa aqui saiu no horário do assassinato, e aí fica pegando pistas e dicas e juntando uma coisa a outra. É isso, é basicamente o suspense investigativo ou policial, que é a marca registrada da Agatha Christie, né? Então eu indico todos dela, mas eu trouxe esse na indicação de hoje. E trouxe mais um livro também pra diferenciar um pouco, que é Holly, do Stephen King, que é um livro investigativo do Stephen King. Ele escreve, mas é meio difícil, os livros dele é mais pra terror, um negócio ali com bicho, com assombração, com cachorro, com lobisomem. Mas esse aqui é um suspense investigativo, na verdade. Holly, ela é uma personagem de outra série de livros do Stephen King, mas o livro Holly em si é um livro só sobre ela. E eu amo, porque eu adoro o plot twist desse livro. E a Holly, ela é a investigadora, né? Então é tudo pelo ponto de vista dela. Ela é muito inteligente, muito esperta. Eu amei o livro, é sensacional. E é muito legal, porque o plot twist dele é muito bom. E o Stephen King, por ser conhecido pelos seus finais um pouquinho impopulares, o final desse livro é muito bom. Quarto subgênero dentro do gênero suspense é o suspense jurídico. Esse eu também não conhecia, mas ele faz total sentido, como o próprio nome já diz. É um suspense que passa em volta de um advogado, de uma pessoa que tá precisando de um advogado, ou pelo povo de um advogado, ou a pessoa que vai ser um réu. Então, são suspenses que se passam em volta disso. Inclusive, eu li agora em agosto, foi uma das minhas leituras, foi um suspense desse. Trouxe ele na indicação, que é O Casamento Perfeito, da Dark Side. Eu acho que é esse que tá aqui, esse branco aqui, ó. Esse livro do Dark Side. Aqui a gente tem um casal, né? Eu não lembro o nome, eu sou muito ruim com nomes, mas eu sei que o nome dela é Sarah. E aí o cara, ele trai a esposa, né? E ele vai, trai ela, a namoradinha dele ali, a amante, fica na casa dele. E ele vai embora, né? É uma casa tipo de férias. E ele vai embora e quando ele chega em casa no outro dia de manhã, ele descobre que a amante dele foi assassinada. E quem foi o último que viu ela com vida? Exatamente, ele. Eu acho que é Adam o nome dele, eu não lembro. Eu li mês passado, eu não lembro, eu sou muito ruim com nomes de personagens, vocês vão me perdoar. Mas, enfim. E aí, com tudo isso acontecendo, ele precisa de um advogado pra defender ele. E quem que é o advogado dele? A esposa dele, que é uma das melhores advogadas que existe, ela que vai defender o caso dele. Mesmo ela foi traída por ele e tudo, não interessa, ela vai defender o caso do marido dela. Esse livro é muito inteligente, muito legal mesmo. Ele foi 4 estrelas pra mim, ele não foi incrivelmente perfeito, que teve alguns furinhos ali na história, mas nada também muito chato. Foi um livro muito bom. Ele tem uma continuação, não sei se eu vou ler, mas ele tem uma continuação e a autora está lançando mais um livro aqui no Brasil, né? Tá vindo pro Brasil mais um livro dela. E já fiquei com muita vontade de ler, porque a escrita dessa autora é simplesmente fantástica, é muito boa. E esse livro se enquadra perfeitamente nesse subgênero de suspense jurídico, que eu nem sabia que existia. E a próxima indicação dentro desse subgênero é Legítima Defesa, da Isa Artagão, é um livro nacional. Esse livro é incrível, na verdade o outro livro dela também tem essa pegada jurídico, mas esse aqui é mais. E o nome dele também já diz, né, Legítima Defesa, a gente vai ter uma esposa que ela acaba matando o seu marido por causa do que acontece, mas é uma legítima defesa, né? E o livro vai girar em torno disso, dessa história, dessa mulher, e que ela está sendo julgada ali na hora, no caso, né? Ela volta no passado pra contar a história dela, mas ela está sendo julgada atualmente pelo que ela fez. É um livro super inteligente, é um livro incrível, maravilhoso, eu recomendo demais esse livro da Isa. É muito inteligente, o final é muito, muito bom mesmo, e a Isa traz muito bem essa questão da violência doméstica,
dos maus tratos que a pessoa, que a esposa, que a mulher sofre dentro de casa. Ela traz isso de uma forma muito bem, muito boa. E apesar de ser um livro pesado, ela consegue trazer isso com uma delicadeza muito linda. Então, assim, eu recomendo demais esse livro. E também se encaixa perfeitamente aí no nosso subgênero. Mais um subgênero que eu também não percebi que ele poderia existir, mas que faz total sentido, que é o suspense médico, gente. É muito simples, o suspense que vai se passar dentro de um hospital, ou com um médico de referência, ou algo do tipo. Então, na verdade, para esse subgênero, eu sofri pra trazer recomendações, porque eu só conseguia pensar em livros pós-apocalípticos, tipo The Walking Dead, que se passa dentro de um hospital abandonado, ou que tem um médico ali e tal, enfim, eu só conseguia pensar nisso. Mas como estamos falando de suspenses, eu trouxe duas indicações. As primeiras duas indicações eu não li, gente, sinto muito, tá? Não é um gênero, como vocês podem ver, que eu leio, que eu consumo, mas são dois livros da mesma autora, que é A Cirurgiã e o Hospital. O próprio nome já diz, vai se passar com o médico ali, com o cirurgião, ou no hospital, mas vai passar. Eu quero muito ler o Hospital, mas eu ainda não consegui ler, infelizmente. Mas assim, as avaliações são boas, principalmente de O Hospital, são avaliações boas, e são os dois livros que se enquadram no subgênero. Como eu disse, eu não li, então não sei o que falar sobre ele pra vocês, mas eu trouxe essas indicações. E um outro livro que eu li recentemente, que eu acho que se enquadra na indicação, é Aqueles que eu Enterrei, da Cláudia Lemes. Não foi um livro que funcionou comigo, porém eu acho que ele se enquadra porque eles passam na pandemia, então tem muitas cenas no hospital, tem cenas com médicos, os médicos falando como que está sendo a experiência deles na pandemia. Então eu acho que é um livro que acaba se enquadrando, nem que seja um pouquinho ali nesse subgênero, tá bom? Sexta indicação de subgênero é suspense político, que envolve política na cidade ou com político, um suspense que envolve ali essa galera. Então aqui eu trouxe um livro também que eu li e um que eu não li, porque eu também não leio muito desse subgênero, né? O que eu não li é Anjos e Demônios, do Dan Brown, acho que é assim que fala o nome dele. Eu nunca li nenhum livro desse homem, eu morro de vergonha de falar que eu nunca li nada dele. Eu quero muito ler, mas eu sei que tem essa questão política, mas também não posso falar pra vocês bem o que é certinho, mas eu sei que tem. E eu quero muito ler esse livro. E o outro livro que eu li, que eu recomendo super, também é do Stephen King. E é um livro que ninguém fala sobre, que é Zona Morta. Em Zona Morta, a gente tem um personagem que é o meu favorito, que, se eu não me engano, é Johnny, o nome dele. E ele sofre um acidente, ele fica 4 anos em coma. E quando ele volta do 4 anos de coma, ele começa a ter visões do passado e do futuro. Então as pessoas querem usar esse superpoder do Johnny pra coisas boas, mas também tem pra coisas ruins. Tem alguns investigadores que usam isso para o bem, para poder descobrir quem foi o assassino. Então o Johnny vai até o local e ele consegue... Eu nem sei se o nome do cara é Johnny, mas enfim. Ele vai até o local e ele consegue ver o que aconteceu no passado ali, o local do assassinato. Então ele consegue ver quem foi o assassino. Mas também tem políticos que querem pagar muito caro pra ele, pra saber se eles vão passar, se eles vão ser eleitos. Senão eles não vão nem começar na política. Daí são políticos bem corruptos que querem que se ele falar que sim, que a pessoa vai passar, vai ganhar, pode se eleger, aí sim, aí vira uma baderna. Então eu achei bem legal essa indicação, não tinha pensado nisso. Eu amo esse livro do King, eu não vejo quase ninguém recomendando. Então fica a indicação aí de um suspense político ou de conspiração, que eu nem sabia que existia. O penúltimo subgênero dentro do suspense, esse é bem conhecido e eu confesso que eu adoro, que é o suspense doméstico, que o próprio nome já diz também, que se passa em uma casa, geralmente uma família pequena, uma esposa que tá sofrendo algum tipo de maus tratos, ou ela tá ficando maluca, pode ser qualquer coisa, mas tem que se passar dentro de uma casa, dentro de uma família pequena, um condomínio pequeno, uma coisinha ali de, tipo, poucos personagens, sabe? Então, assim, eu adoro esse subgênero. Isso já conhecia, tá? Isso já sabia que existia. Eu adoro o subgênero e eu trouxe duas indicações. A primeira indicação, na verdade, a autora ama escrever sobre isso, que é a Shari LaPena. Eu trouxe a indicação de alguém que você conhece, porque é o melhor dela, assim, na questão de suspense doméstico. Aqui a gente tem uma moça que ela é morta, e eles vão investigar o pessoal que mora, os vizinhos que moram ao redor dela. Se não me engano, o nome dela é Amanda. Eles vão investigar os moradores. E eles descobrem que tinha marido traindo a esposa com ela, que tinha mulher que não gostava dela porque ela era muito bonita, que tinha adolescente que era apaixonado por ela, filho do casal que não sei o que, não sei o que lá. Gente, é uma grande fofocaiada, é muito bom. Muito bom mesmo. E a autora gosta de escrever muito sobre isso, tá? Porque tem esse alguém que você conhece. Tem um livro dela que tem aqui também, que é O Último Jantar. Não gostei muito desse livro, mas ele se passa só com aquela família. E aquele jantar só, não envolve mais ninguém de fora. É muito bom.
Ela tem também Uma Estranha em Casa. E um dela que eu gosto foi o primeiro livro dela que eu li, que é O Casal que Mora ao Lado. Então, todos esses livros dela têm essa questão de ser só, sei lá, no máximo 8 personagens. E você desconfia de todo mundo. E parece que é uma grande fofoca. Parece que, tipo, sabe, aquela vizinhança bem fofoqueira mesmo. É muito bom, eu recomendo demais. Gente, meu microfone descarregou na metade do vídeo, não sei aonde, eu só vou ver depois na edição, então peço desculpas, o áudio vai ficar meio ruim agora. Mas como eu tô terminando o vídeo, eu vou terminar de gravar assim mesmo, tá bom? Então a primeira indicação foi essa. E a segunda indicação é um livro que eu amo, de um autor que eu amo, que é Uma Família Feliz, do Rafael Montes, que também está aqui, esse rosinha aqui. Esse aqui também, a gente tem uma família, né, eles moram num condomínio muito chique, muito rico, que só os mais de elite, os mais ricos moram. E ela casa com o cara já tem 2 filhas gêmeas, e ela tem mais um filho com esse cara. E aí é um suspense que se passa ali em torno daquilo. Parece que ela tá ficando maluca, parece que tem um monte de coisa acontecendo. E o título do livro, que é Uma Família Feliz, é isso que eles querem trazer, que eles são uma família feliz, mesmo eles não sendo uma família perfeita, sabe? Então isso é muito legal, e se passa ali só com alguns casais ricos, o marido dela, ela, gêmeas e o bebê que ela tá esperando, só. Então, assim, se passam com poucos personagens. E também é um ótimo exemplo de suspense doméstico. E o plot twist, assim, gente, esse livro é ame ou odeie. Porque quando eu terminei, eu fiquei 30 minutos querendo matar o autor, porque eu não sabia nem o que eu tava sentindo quando eu terminei o livro. Mas, assim, muito bom, recomendo demais. Inclusive, ele começa pelo último capítulo, tá? O primeiro capítulo dele é o último. E você vai ler o primeiro capítulo, vai começar a história, e ele é literalmente o último capítulo do livro. Eu adorei isso. E o último subgênero, mas não menos importante, esse aqui também eu sofri um pouquinho, que é o suspense sobrenatural. Por que que eu sofri? Porque eu não consigo distinguir o suspense sobrenatural do terror sobrenatural. A diferença é pouquíssima. Porque o terror é uma coisa mais de medo, de susto, de não sei o que, de não sei o que. O suspense não. Só que se você vai ler um livro de suspense que tem fantasma, que tem alguma coisa sobrenatural, vai ser um suspense pesado, vai ser um negócio mais tenso. Então eu sofri pra trazer indicações pra esse subgênero. Então é isso, basicamente o subgênero é isso. São livros com fantasmas, com coisas sobrenaturais acontecendo. E como eu disse, eu achei muitos livros de terror no subgênero, mas eu separei 2 aqui que eu acho que podem se enquadrar no suspense. O primeiro deles é o Iluminado, que muitos consideram terror. Eu não acho ele tão pesado, tão fora da caixinha assim. Então por isso que eu trouxe ele como um suspense. Mas levem em conta que é um suspense mais pesado, tá, gente? Então eu trouxe ele como suspense, mas ele se enquadra no terror também. Mas Iluminado vai falar sobre o casal que vai ficar no hotel, né? Eles são pagos pra cuidar do hotel durante as férias. E também tem neve, também tem essa questão aí que eles estão presos no hotel, eles não conseguem sair. E aí vai o casal, né? Que é o Jack Torrance, a esposa e o filho, que é o Daniel, que é o Dan, né? Dan, a gente chama? Que a gente chama pelo apelido dele, que nós somos íntimos. E aí as coisas vão começar a acontecer. O menininho, ele tem um superpoder, então as coisas vão começar a acontecer, ele vai começar a ver coisas, ele vê o que pode acontecer no futuro, ele vê muito sangue, muita coisa nada assim. Então, assim, muitos consideram terror, mas como eu não acho ele tão pesado, eu considero ele um suspense. Mas o filme, por exemplo, eu acho que o filme já é um terror. Então, assim, eu falei pra vocês que é difícil, gente, me desculpe. E a segunda indicação também se enquadra no terror. Eu acho que o filme se enquadra mais no terror do que o livro, mas o livro, ele é um suspense, que é Caixa de Pássaros. É um livro antigo, né, mas Caixa de Pássaros, eu tenho um amor tão grande por ele, que eu não admito que falem mal. Porque foi graças a ele que eu conheci o suspense verdadeiro, que eu conheci aquela tensão e que eu me apaixonei por aquilo, sabe? Então, assim, eu não admito que falem mal dele perto de mim. Mas, enfim, eu acho que a adaptação traz mais um terror, ela é mais tensa do que o livro, na questão ali de cenas, de coisas mais específicas do que no livro. O livro eu trouxe como um suspense, tá, gente? Aqui a gente tem algo que tá rondando eles ali, que só da pessoa olhar pra essa coisa, a pessoa se mata, né? E acontecem muitas coisas, então eles se trancam dentro de uma casa com várias pessoas, fecham todas as janelas e tal, e ficam ali dentro. E ali dentro nós temos 2 grávidas. A personagem principal, que é a Mallory, e a Olivia, né? Se eu não me engano. Então tudo vai girar em torno daquela casa trancada, fechada, com várias pessoas lá dentro, todo mundo enlouquecendo, surtando, acabando comida, acabando água, as 2 grávidas prestes a parir,
E um maluco que eles deixam entrar na casa, porque eles não sabem que ele é maluco, descobre depois, tarde demais, que o cara é pirado da batatinha. Então, assim, ele se enquadra tanto num terror sobrenatural quanto num suspense sobrenatural. Eu trouxe como suspense, mas ele é um livro, sim, tenso, tá? Eu acho ele um livro bem tenso. Por essa questão que você não sabe o que tá rondando ele, você não sabe se é um fantasma, se é um monstro, se é um demônio, você não sabe o que é. Que tá rondando eles na casa. Tanto que no livro também descreve, mas no filme, por isso que eu acho o filme mais tenso. As paredes, as janelas são todas fechadas, com panos, com papelões, mas quando essa coisa passa do lado de fora, ele faz uma sombra, que mesmo a casa estando fechada, dá pra ver a sombra passando. Isso é muito bizarro. Então, assim, eu amo, até hoje, eu amo Caixa de Pássaros. Eu tenho os dois aqui, Caixa de Pássaros e Mallory, mas... enfim, Mallory a gente ignora. E aí, eu amo demais. Então eu trouxe eles como suspense sobrenatural. Mas esses foram os 8 subgêneros do suspense que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Tem um que eu não achei. Ninguém fala que ele é um subgênero. Mas eu acho que é, porque eu amo. Que é o suspense que se passa em locais fechados, locais isolados. Ah, mas você já falou. Não, eu já falei que se encaixa em suspense de ação e em alguns outros suspenses. Suspense doméstico, né? Mas sabe aquele livro? Vou dar um exemplo. Nunca Minta, da Freida McFadden. A Última Festa, da Lucy Foley, eu acho. Não sei, posso estar falando merda, mas vou deixar a capa aqui pra vocês. São livros que se passam em uma casa, que todos estão trancados naquela casa, que acontece um assassinato naquela casa e que eles não podem ir embora daquela casa, entendeu? O da Freida, o Nunca Minta, ele é muito bom mesmo, eu adoro. E aí, ele se passa naquela casa ali, que as pessoas estão trancadas, e Nunca Minta só um casal que tá trancado ali dentro. Tem muita coisa acontecendo, mas eles não podem ir embora, não tem como. Tem também A Ilha, que é um dos meus livros favoritos também do autor. Eu não sei, ele não tá aqui, mas enfim, é o autor de A Corrente. A ilha também se passa numa ilha isolada, eles não tem como ir embora. Ao redor da ilha é só água e não tem como eles irem embora dali. Tem o que eu li agora esses tempos, Battle Royale, que não sei falar o nome, mas enfim. Também se passa ali numa ilha, eles precisam lutar pra sobreviver e tal. Então, assim, eu não achei isso como um subgênero. Eu pesquisei, não achei. Mas é um subgênero que, inclusive, se ele existisse aqui agora, ele seria o meu favorito. Eu amo. Falou pra mim que é uma casa isolada, que as pessoas vão ficar presas na casa, vão ficar presas na ilha, vão ficar presas no shopping, vão ficar presas no aeroporto, vão ficar presos no mar, eu não sei. Falou pra mim que vai ficar preso, que não tem como ir embora, eu já quero ler, entendeu? Então, assim... eu não achei como subgênero, mas é um gênero que eu amo. Essa questão de locais fechados, isolados, pros claustrofóbicos já fica ruim. Mas eu gosto muito disso, dessa questão de local, a pessoa não pode fugir, não pode ir embora. O suspense vai começar e vai terminar naquele local fechado. Eu amo isso. Mas foram essas indicações que eu trouxe pra vocês. 2 indicações, tem alguns até com mais de 2, né? Indicações dentro de cada subgênero do suspense. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer mais nesse estilo, como por exemplo, dentro do gênero terror, também tem vários subgêneros. Então se vocês quiserem, comentem aqui que eu posso trazer mais pra vocês, tá bom? E a gente tá em setembro, né? Mas em outubro tem o Halloween, então também quero trazer muitas indicações de livros de terror e suspense, etc. aí pro Halloween, tá, gente? Então se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui, alguma ideia ou até alguma indicação de livro, eu aceito super, gente. Mas foi isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo domingo.